Quais são os alcances do Estatuto do Torcedor dentro e fora dos estádios? Direitos negados, desorganização, desrespeito e violência ainda tumultuam a vida do torcedor. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Nós estamos no Teatro da Cidade, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição Pinturas da artista plástica mineira Yara Tupinambá. Daqui eu vou conversar sobre o Estatuto do Torcedor com o advogado e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol de Minas Gerais, Sérgio Santos Rodrigues, que lançou no mês passado o livro Comentários ao Estatuto de Defesa do Torcedor. Doutor Sérgio, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, que eu agradeço o convite da Associação dos Magistrados Mineiros para comparecer aqui hoje. Pois bem, aproveitando essa experiência do senhor, esse livro que o senhor lançou recentemente, a implantação do Estatuto do Torcedor há 5 anos foi algo caótico. De lá para cá, a situação melhorou um pouco a vida do torcedor? Conseguiu ser aplicado? Em tese, teria que melhorar. Ainda não estamos plenamente com esses direitos efetivados, mas com certeza o torcedor está muito mais resguardado. Posso dizer de situações que recentemente a gente certamente denegriram muito a imagem do futebol, como no caso de 2000, que nós tivemos clubes sendo convidados da 3ª divisão diretamente para a 1ª divisão, e o que gerava aquela famosa expressão tapetão que foi colocada aí, que gera uma descredibilidade das competições esportivas. Entre isso, o Estatuto do Torcedor, uma das inovações foi exatamente ter proibido uma modalidade, por exemplo, de convite para que clubes integrem uma divisão. Hoje é obrigatório o princípio do acesso e do descenso, então tem que haver rebaixamento e tem que haver acesso em todos os torneios. Nesse aspecto foi muito bom. Por outro lado, nós ainda temos vários direitos que nós não vemos respeitados. Por exemplo, as melhorias e garantias que o torcedor deveriam ser preservados pelo Estatuto, no entanto, não estão na prática. Eu acho que a mais clara delas é a questão de você ter hoje o direito de comprar um ingresso que corresponda à cadeira que você vai assentar no estádio. Acho que raramente hoje a gente tem essa oportunidade. Quem compra o ingresso tem o número correspondente da cadeira, você chega lá, vai ter alguém em pé, ou então às vezes tem possibilidade de assentar, porque se você assentar na cadeira, o indivíduo que está na sua frente fica em pé, e se você reclama, aquilo gera uma confusão. E de quem é a responsabilidade nesse caso? A responsabilidade é da organização da competição. Inclusive nós já temos casos, eu não vi ainda muitas ações nesse aspecto, mas nós já temos casos de condenação ocorrida no estado de São Paulo, em que isso aconteceu. Um indivíduo adquiriu um ingresso para o jogo, chegou no jogo de futebol, não conseguiu assentar na cadeira, ele arrolou 2 testemunhas, pegou o nome de 2 testemunhas, foi a juizado especial, requereu indenização por esse desrespeito ao seu direito, houve a condenação por danos materiais, que era a devolução do preço do ingresso, que foi R$15, mas a condenação por danos morais no valor de 300, que o juiz optou por arbitrar em 20 vezes o valor do ingresso. Então, ficou claro que se o torcedor conhecer o seu direito e resolver pleiteá-lo, o Estatuto está aí para ampará-lo. E qual seria o caminho nesse caso? Sentindo lesado, aonde ele deve recorrer? O juizado especial. No próprio estádio? Sim, do próprio estádio? No próprio estádio, no caso de ele estar lá. A gente tem o juizado itinerante, que em tese ele tem que acontecer em todos os jogos. Eu não sei se estão ocorrendo em todos aqui, mas na grande maioria eu sei que esses juizados estão atuando, assim como nós temos Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina também, tem esses juizados que a gente chama de itinerantes, que atuam especialmente nos dias de jogos. Mas se isso não for possível, porque às vezes chega lá um dia de confusão, que a parte foi uma parte de segurança, que a parte criminal está demandando muito do juizado, nada impede que você arrole 2 testemunhas e depois vá ao juizado especial de relações de consumo, porque aquilo é uma relação de consumo, é o que há entre o torcedor e o fornecedor de serviço. Vamos nos deter ainda na questão do ingresso que o senhor falou, o início do espetáculo, O torcedor ainda enfrenta enormes problemas para adquirir o seu próprio ingresso. Aquela fila interminável, quando não tem que lidar com aquela gama infindável de cambistas e depois não encontra o ingresso da meia entrada. Como é que isso pode ser mudado? Isso aí, infelizmente, não tem como ser mudado. Não tem como pelo seguinte, a questão do cambista, ser cambista não é crime nem contravenção penal. Pode haver uma repressão, eu até cito no meu livro casos, por exemplo, você vai em estádios como no Uruguai, que a polícia reprime a ação de cambistas ao redor dos estádios, proíbe que esses ingressos sejam vendidos. Então, só se isso for feito mediante, talvez, um termo de ajustamento de conduta, uma postura diferente que os organizadores da competição resolverem tomar. Mas, infelizmente, a lei penal, ela não pune a ação dos cambistas. Então, isso fica um pouco difícil, isso foge um pouco da competência do Estatuto do Torcedor. Assim como a questão das filas. Fila hoje você tem para comprar ingresso para um show que é muito concorrido, você também tem. Então, você tem que haver organização dentro da fila. Você não pode ter agressão, você não pode ter roubo, como a gente já ouviu falar várias vezes de jogos concorridos,
polícia agride, né? A agressão entre os próprios torcedores entre si. Isso aí que organiza a competição. E quem tem o mando de jogo, quem está vendendo o ingresso, tem que garantir a segurança na fila. Agora a fila é inevitável. Quer dizer, nesse ponto o torcedor continua sofrendo antes de entrar em campo. Sim, mas aí é o que eu digo sempre, não só o torcedor. Se você resolver ir no show do Rolling Stones no Rio de Janeiro, você vai pegar uma fila grande para comprar ingresso, por exemplo. Organização, né? Agora, doutor Sérgio, e isso para as pessoas que não são portadores de deficiência? Sim. A questão da acessibilidade ainda continua sendo um problema. Eu vejo isso como um grande problema. Vejo porque